Voltando ali, você falou que tomou pancada, depois conseguiu 2 aprovações seguidas, acabou São Paulo não indo para frente, mas Santa Catarina. O que mudou na sua rotina de estudo, no seu estudo, que você acha que conseguiu chegar? Você estudou mais da mesma forma ou mudou também a forma de estudar? Não, mudei. Eu tive que mudar, porque antes eu não tinha... O que você viu que estava fazendo errado? Vamos lá. Bom, o erro, na minha concepção, que eu percebi naquela época, era que, primeiro, eu não era um cara que fazia muitas questões, ou seja, eu não me colocava em situações de teste, eu não ficava me testando. E segundo, que eu não fazia uma leitura da legislação, que 70% da prova normalmente é a legislação seca, assim, pelo menos para delegado. Então eu não tinha um estudo mais organizado. Com o tempo eu fui organizando, fazendo o estudo de cada uma das fontes, né, que eu digo, questões, fontes de lei seca, um pouco de doutrina, claro, ainda mais que eu já tinha lido um pouco mais antes, e jurisprudência. Cara, esses 4 pilares aí é o básico para todo mundo que quer passar em qualquer concurso. E hoje em dia a gente já sabe, né? Para quem está estudando também para agente, escrivão, polícia militar, já vem caindo bastante jurisprudência. E isso aí a pessoa também tem que começar a se condicionar. A jurisprudência nada mais é do que uma atualização da visão que o tribunal tem em relação a determinada lei, em determinado dispositivo. É uma modernização. Tanto é que muitas vezes um determinado entendimento era feito de uma forma e depois ele é entendido quase de maneira, assim, o contrário. Ele é uma evolução por conta da visão dos tribunais superiores. É isso. A jurisprudência que todo mundo acho que mais conhece hoje em dia é a condenação em segunda instância, que foi considerado como trânsito em julgado, condenação em segunda instância, e depois de, 3 anos, nem isso. Não, o STF mudou o entendimento em tão pouco tempo. Isso aí eu não sei se foi modernização, mas enfim. Aquela coisa, né? aquele jeitinho do brasileiro, né? Que a gente sabe que a depender do real a gente entende de uma forma, né? Então é o entendimento à la carte, né? Dá pra se dizer assim. Então a gente eu fui fazendo esse estudo, essa organização, até que eu comecei de um determinado momento para frente. Eu comecei a entender como é que funcionava o concurso para delegado de polícia, o que caía mais, o que caía menos, o que era preciso estudar mais doutrina, o que era preciso estudar mais lei seca. E depois eu consegui uma aprovação também no Pará, que, para tu ver, né, aquela coisa, realmente estava, botou o concurso de delegado, eu estava me jogando. E realmente era uma situação que eu precisava sair daquele momento que era um momento conturbado, assim, a gente sabe que o concurseiro sem dinheiro, uma situação assim... Pressão da família vai também. Ficando... até que assim, comigo não foi pressão da família, mas a pressão minha era maior ainda. Contigo mesmo. Então eu fui ficando... Morava com os pais ainda, né? Morava com meus pais, já estava ficando velho, assim, o cara começa a se sentir velho, os amigos tudo comprando carro, comprando casa, ganhando dinheiro e tudo lá, estudando, parece quase um adolescente, né? É essa sensação que tem. Só que daí eu tinha colocado um prazo para mim. Não sei se tu já sabe, eu morei em Londres 2 anos. E, cara, em Londres é uma confusão, né? A minha vida lá era virada de cabeça para baixo. O que o cara precisa fazer para ser aprovado no delegado de polícia? Resumidamente, assim, como ser aprovado em concurso para delegado? Cara, para delegado, primeiro, a pessoa tem que saber o que é o cargo de delegado. O que o delegado faz? E por quê? Esse é o grande segredo, assim, que eu digo assim, não é um segredo, mas assim, é uma visão que tem que ter. Por que a pessoa tem que estudar muito bem a parte inicial de cada disciplina? Porque isso aí é o que o delegado faz. Por exemplo, direitos fundamentais, está onde? Está no início. Vai estudar poder constituinte, está no início. Vamos agora para administrativo. Vamos estudar poderes administrativos, está no início. Atos administrativos, porque o delegado pratica atos administrativos com intensidade. Na parte de processo penal, inquérito policial é no início. Princípios é no início. Daí tem, claro, a parte de provas ali, que é relacionada à atividade. Tem a parte de prisões, que também está muito relacionada aos atos investigativos. Na parte de penal, toda a teoria geral do crime é importante. A teoria geral da pena não é importante, não é que não seja importante, mas ela não tem todo aquele peso que tem com relação a outra parte de direito penal. Então, se a pessoa conseguir ter essa visão de que o início de cada disciplina é muito importante para o cargo de delegado e o restante, não que seja menos importante, mas deve dar uma atenção mais direcionada, ela já começa à frente. E também entender que
para fazer esse estudo tem que ter um combinado de lei seca, jurisprudência, doutrina e questões. Formando isso... Quantos por cento cada um? Difícil falar, mas eu diria que se a pessoa tem uma base, quando eu falo base, a pessoa tem que ter passado pelo menos por todo o conteúdo alguma vez. Passado para conhecer, saber o que é por exemplo, uma sentença, saber o que é um recurso, saber o básico. Se ela souber um pouquinho de tudo, ela vai poder utilizar o PDF. O PDF vai ganhar tempo e aí, em 100%, eu diria que uns 30% pode ser o estudo de PDF, 30%, 40%. Aí uns 40% de lei seca, uns 10%, daria para dizer uns 20% de jurisprudência e o resto tem que estudar questões. Claro que daí já fechou 5%, mas questões não tem que entrar nesse bolo, tem que entrar em tudo, assim, tem que fazer doutrina, questões, lei seca, questões, jurisprudência, questões. É assim que tem que ser. E tem que botar isso aí no dia a dia, senão acaba realmente não... Saber organizar, acho que é isso que o pessoal mais tem dificuldade. Tem o edital, tá tudo ali o que está escrito para estudar, mas é um camalhaço de conteúdo. Por onde começo, como é que eu faço, é isso que... Um direcionamento, ajuda demais. Eu tive isso um pouco no meu curso também, que o pessoal fala que eu passei rápido, mas é que também eu tive ajuda dos professores na época e sem isso o cara fica muito perdido. Até você bater cabeça sozinho e aprender como você fez. Eu fiz isso. Bateu cabeça sozinho, talvez se você tivesse encontrado você mesmo para te ajudar. Eu contratei, cara, assim, eu vou sendo bem honesto, eu contratei um coaching na época. Cara, mas eu sabia, até hoje eu sei o que eu não devo fazer como orientador, assim, e me serviu para isso. Então eu busco, sempre que eu penso que eu posso, às vezes, tentar, às vezes, angariar mais alunos, dar uma atenção menor, eu caio nessa vala e falo, eu vou acabar como essa pessoa foi comigo, eu não quero isso. Não te deu uma atenção. Não deu.